Dona Lourdes, uma senhora de 82 anos, apenas desejava o carinho de sua família, mas recebeu o mais cruel dos castigos que uma mãe pode enfrentar. Enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto e ela suplicava para não ser abandonada em meio ao lixo, seus 3 filhos, bem vestidos e rindo, entraram no carro e partiram como se ela não tivesse valor algum. Fica aí sua velha imprestável, dispararam, deixando-a em um desespero profundo. O calor do dia era intenso, e o sol torrava o solo seco de uma estrada de terra, criando um cenário desolador. Um carro preto estacionou ao lado de um terreno repleto de sacos de lixo, garrafas quebradas e um fedor insuportável de decomposição. Dentro do veículo, Dona Lourdes, com seu olhar ingênuo e o vestido azul que costumava usar aos domingos para ir à missa, perguntou com voz suave: Ricardo, para onde vocês estão me levando, meu filho? O rapaz, vestido em um terno caro e usando óculos escuros, respondeu com impaciência: Relaxa, mãe, é um lugar melhor para a senhora descansar. As filhas, Paula e Vanessa, riam e cochichavam sem sequer olhar para a mãe, enquanto ela segurava as mãos trêmulas em seu colo, sentindo seu coração acelerar. Como poderia ser que ninguém falasse com ela de forma adequada há dias? Quando o carro finalmente parou, o silêncio que se instalou era opressivo. Ricardo abriu a porta e puxou a mãe pelo braço, fazendo-a quase cair. Ela tentou se equilibrar, olhou ao redor e só viu lixo. Filho, isso aqui não é um hospital, é um lixão, disse ela, na esperança de que suas palavras fizessem alguma diferença. Para a senhora, é o lugar certo, respondeu Paula com frieza, enquanto Vanessa soltou uma risadinha. Ricardo então completou: Fica aí, velha imprestável. Nós não aguentamos mais cuidar de você. O som da porta batendo ecoou como um disparo no peito de Dona Lourdes, que, desesperada, tentou correr atrás deles. Ela tropeçou, caiu de joelhos e clamou: Meus filhos, não me deixem aqui, por favor. O carro acelerou, levantando poeira e jogando pedrinhas sobre seu vestido azul, deixando-a cercada por sacos de lixo e o zunido das moscas. Ali ficou uma mãe abandonada pelos próprios filhos, em um momento de profunda solidão. Mas o que eles não sabiam é que alguém testemunhou toda a cena. O que essa pessoa faria a seguir? Acompanhe-me até o desfecho dessa história, pois o que você descobrirá tocará seu coração. E me diga nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa narrativa hoje. Dona Lourdes era reconhecida como uma mulher guerreira que habitava uma casinha simples, com chão de terra batida, em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Desde os 35 anos, vivia como viúva e criou sozinha os 3 filhos, Ricardo, Paula e Vanessa. Trabalhava lavando roupas para os outros, preparando refeições para vizinhos e fazendo limpeza em residências abastadas. Apesar do cansaço, nunca deixou de garantir um prato de comida para os filhos. Todas as noites, antes de se deitar, repetia a mesma oração: Senhor, proteja meus meninos, que eles cresçam e se tornem pessoas de bem, com corações puros. As crianças dormiam em colchões finos espalhados pelo chão, e seus sonhos eram distintos. Ricardo, o mais velho, aspirava a ser médico, enquanto Paula desejava ser professora. Vanessa afirmava que ficaria rica e se mudaria para a cidade grande. Com o passar do tempo, a distância se instaurou na vida da família. Ao crescerem, cada um seguiu seu próprio caminho. Ricardo formou-se em administração e tornou-se proprietário de uma empresa de transportes. Paula casou-se com um empresário e passou a exibir uma vida de luxo nas redes sociais. Vanessa transferiu-se para a capital, onde abriu uma boutique de roupas sofisticadas. Orgulhosa, Dona Lourdes contava para os vizinhos: Meus filhos conseguiram na vida. Deus me deu mais do que eu mereço. No entanto, ela não percebia que, à medida que os filhos prosperavam, também se afastavam dela.
Será que o sucesso material pode realmente preencher o vazio emocional? Certa vez, ligou para Ricardo e pediu: Filho, você poderia me visitar? Já faz tempo que não te vejo. Ele respondeu de maneira brusca: Agora não dá, mãe. Estou cheio de reuniões. Depois eu vejo. Paula, quando telefonava, reclamava: Mãe, a senhora precisa se cuidar. Não dá para andar com essas roupas antigas. E Vanessa, que antes a considerava sua melhor amiga, começou a vê-la como um fardo. Mãe, não dá para ficar pedindo ajuda o tempo todo. Eu também tenho meus problemas. Com o passar do tempo, a solidão se instalou na vida de Dona Lourdes. As rugas se acentuaram e seu corpo tornou-se mais frágil, mas o amor de mãe continuava intacto. Ela guardava com afeto as cartas que os filhos escreviam na infância. Sempre que sentia saudade, lia uma delas e derramava lágrimas silenciosas. Até que um dia, adoeceu. Um desmaio inesperado na cozinha levou os vizinhos a chamarem uma ambulância. No hospital, ao abrir os olhos, a primeira pergunta que fez foi: Meus filhos já chegaram? A enfermeira respondeu: Ainda não, Dona Lourdes, mas eles virão. O que acontecerá quando finalmente se reencontrarem? Contudo, eles nunca apareceram. Ali, naquela cama fria do hospital, ela percebeu que talvez o amor materno não fosse mais suficiente para manter a família unida. Dona Lourdes saiu do hospital ainda debilitada e precisando de cuidados, optando por passar um tempo com o filho mais velho, Ricardo, com a expectativa de que, ao lado da família, encontraria carinho e apoio. Logo nos primeiros dias, percebeu que o amor que um dia floresceu havia se transformado em impaciência e constrangimento. A residência de Ricardo era imensa e contemporânea, adornada com móveis sofisticados e impregnada com um aroma de perfume importado. Nesse ambiente, Dona Lourdes sentia-se deslocada. Caminhando lentamente, apoiada em uma bengala, tentava ser útil, perguntando: Posso preparar o café da manhã, meu filho? No entanto, a esposa dele, Carla, a olhava com desdém, retrucando: Não é necessário, Dona Lourdes. A senhora só atrapalha. Aqui temos empregada para isso. Envergonhada, Dona Lourdes abaixava a cabeça e se retirava para um canto da varanda, onde às vezes observava o movimento da rua, relembrando os tempos em que sua casa modesta era repleta de risadas e do aroma de pão fresco. Ricardo, sempre atarefado, quase não trocava palavras com ela. Em uma certa noite, durante o jantar, Dona Lourdes tentou iniciar uma conversa. Filho, você se recorda de quando não tínhamos nada e dizia que um dia me daria uma casa grande como esta? Ele suspirou, sem sequer olhá-la, e respondeu: Pois é, mãe. Agora a senhora tem. Então, por favor, não fique relembrando o passado. Temos visitas amanhã. Quero tudo em ordem. As palavras dele cortaram como uma lâmina, e Dona Lourdes permaneceu em silêncio, mexendo na comida enquanto tentava conter as lágrimas. Com o passar dos dias, a presença dela começou a se tornar um fardo. A nora se queixava de que a senhora esquecia as panelas no fogo e deixava portas abertas, enquanto Ricardo dizia que ela dava muito trabalho. Mãe, a senhora não compreende. Temos uma vida corrida. Não dá para ficar de olho o tempo todo. Dona Lourdes, entristecida, respondeu: Mas eu não peço nada, meu filho. Apenas desejava companhia. Ele se levantou irritado e afirmou: Companhia? Eu trabalho 12 horas por dia para sustentar esta casa. A senhora deveria agradecer em vez de reclamar. Aquelas palavras foram o primeiro golpe no coração de Dona Lourdes, que começou a sentir que não pertencia mais àquele lugar. E o destino ainda reservava algo que ninguém poderia imaginar. E o que estava por vir seria tão impactante que mudaria o curso dessa história para sempre. Muitas narrativas assim, repletas de emoção, reviravoltas e lições de vida, estão por vir e você certamente irá adorar. Pouco tempo depois, Paula, a filha do meio, ligou para o irmão. Ricardo,
Não podemos deixar que ela vá embora para sempre. Você sabe como a mãe é, atrapalha, fala demais, esquece as coisas. Por que não a manda para a minha casa por um tempo?" Assim, decidiram que Dona Lourdes ficaria com Paula. Entretanto, a situação na casa de Dona Lourdes se agravou de forma ainda mais dolorosa. Paula e seu esposo decidiram que a mãe não deveria dormir no quarto de hóspedes. Então, improvisaram uma cama antiga nos fundos da casa, próximo à lavanderia. Dona Lourdes passava as noites ali, ouvindo o vento soprar nas telhas e o eco distante das risadas da família durante o jantar na sala. Em uma certa noite, quase em um sussurro, ela fez um pedido. "Minha filha, será que posso jantar com vocês hoje?" Paula, com o celular em mãos, respondeu: "Ah, mãe, agora não dá. Não temos visita. Vai ser constrangedor. A senhora entende, não é?" Dona Lourdes, com os olhos marejados, assentiu e disse: "Entendo sim, minha filha. Entendo." Sozinha, ela se alimentou de um prato de sopa fria na escuridão e, na solidão da noite, começou a perceber que algo dentro de si havia se apagado. Mesmo assim, mantinha a esperança de que um dia a afeição retornaria como antes. Contudo, o desprezo só se intensificava e o destino reservava um episódio ainda mais cruel que ficaria marcado para sempre em sua memória. Esse momento transformador começou em uma tarde de sábado, quando os três filhos, Ricardo, Paula e Vanessa, se reuniram na sala da casa de Ricardo. O ambiente era amplo, com um sofá elegante, um quadro adornando a parede e o aroma de café fresco no ar. Enquanto isso, Dona Lourdes permanecia no quarto, deitada, descansando as pernas inchadas, alheia ao fato de que a poucos metros dali, seus próprios filhos estavam decidindo seu futuro. Ricardo foi o primeiro a se manifestar, com um tom gélido e direto. "Pessoal, precisamos resolver isso hoje. Não aguento mais. Minha casa virou um hospital." Paula cruzou os braços, demonstrando impaciência. "Você acha que eu estou suportando? Você ficou apenas 2 semanas. 2. Eu fiquei quase 3 meses com ela." A tensão entre eles crescia, e a situação exigia uma solução urgente. Ouvindo as reclamações e tosses à noite, chamando repetidamente por minha filha, eu também tenho uma vida. Vanessa, a mais nova, segurava o celular, distraindo-se com as unhas e tentando aparentar tranquilidade, mas por dentro estava irritada e envergonhada. "Não vou levar a mãe para minha casa. Já disse, nem comece. Minha loja está crescendo. Estou atendendo clientes importantes, pessoas com dinheiro. Você realmente acha que vou aparecer com uma idosa manca, esquecida e falando alto? Isso vai espantar os freguês." Paula lançou um olhar sarcástico para ela, questionando: "Ah, claro. A madame não pode ser incomodada." Ricardo, percebendo a tensão, elevou a voz e disse: "Chega. Vocês duas vão ficar discutindo eternamente e nada vai mudar. A questão é: o que faremos com ela?" Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Por alguns instantes, o silêncio dominou a sala, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio. Foi então que Paula pronunciou a frase que nenhum filho deveria ter coragem de expressar. "Poderíamos deixá-la em um lugar, abandoná-la e pronto." Surpresa e intrigada, Vanessa questionou: "Como assim? Deixar em um lugar?" Paula respirou fundo e prosseguiu, como se estivesse discutindo um objeto qualquer. "Gente, vamos encarar a realidade. A mãe vive reclamando, esquecendo as coisas. Ela atrapalha, cai, chora. Gastamos com remédios, com hospital. Temos que ouvir sermões como se fôssemos monstros. Até quando seremos escravos da culpa?" Ricardo, que sempre se esforçou para parecer o sensato, tentou dar uma roupagem lógica à crueldade. "Tecnicamente, Paula, o que você sugere é abandonar nossa própria mãe." Paula o encarou com seriedade e respondeu: "Fala baixo. Não é abandono, é libertação." Tentando manter a firmeza na voz, Vanessa indagou: "E onde você pretende deixá-la?
Sem hesitar, Paula respondeu: em um lugar onde ninguém a incomode, onde ela não possa voltar a pé, longe de perguntas, em uma área de descarte, entulho, esses lugares onde as pessoas jogam coisas velhas e desaparecem. Vanessa soltou uma risada nervosa, questionando: meu Deus, Paula, você está ouvindo o que está dizendo? Paula aproximou o rosto e retrucou: você tem coragem de cuidar dela? Tenho, porque eu já não consigo mais. E você também não. Então, ou resolvemos isso, ou continuamos reclamando até que ela morra dentro da nossa casa. E aí, quem suportará isso? O silêncio retornou, mas agora era um silêncio denso e sombrio. Foi nesse momento que Ricardo, o filho mais velho, aquele que Dona Lourdes sempre dizia ter coração de ouro, respirou fundo e tomou uma decisão. Certo, faremos assim. Então amanhã cedo eu a pego. Diremos que vamos dar uma volta, levá-la a um lugar tranquilo para descansar um pouco. Ela vai acreditar. Sempre acredita e confia. Levamos, deixamos e pronto. Vanessa empalideceu ao ouvir a proposta. Você está falando sério? Vergonha na frente das amigas ricas dela, não é? Vanessa retrucou, questionando a ideia. Não é vergonha, é que ela não se comporta, você sabe disso. Ela fala sem pensar, comenta sobre nossa vida com os outros, diz que eu gastei tudo com roupas e homens que não valem a pena. Fala isso na frente de todo mundo. Você gostaria de passar por isso? Ricardo fixou o olhar nas duas, reafirmando sua seriedade. Estou falando sério. Paula esboçou um sorriso discreto, quase de alívio. É isso, é o melhor para todos. Hoje, decidimos encerrar esse assunto de uma vez por todas. Nesse momento, algo triste se desenrolou. Os três irmãos, já crescidos, adultos e bem vestidos, soltaram risadas, acreditando que aquela era a solução mais inteligente. Do lado de fora do quarto, Dona Lourdes, que havia se levantado lentamente para pedir um copo d'água, ouviu apenas o final da conversa. Não compreendeu todos os detalhes, mas captou a voz de Ricardo dizendo: Quote 41. Sua mão tremia tanto que quase deixou o copo escorregar. Com cautela, retornou ao quarto, sentou-se na beirada da cama e fixou o olhar no retrato antigo dos três, ainda crianças, abraçados a ela, sorrindo no quintal de terra batida. Aquela imagem a acompanhava desde que ficou viúva. Passou os dedos enrugados pelos rostos das crianças, um a um, e murmurou suavemente. Quote 42. O pior era que ainda não sabia qual seria o plano deles no dia seguinte. Ignorava até onde seus próprios filhos seriam capazes de ir, e o que estava sendo combinado naquela sala deixaria uma marca indelével nos nomes dos três irmãos. Se você está sentindo o coração apertar ao ouvir essa história, isso é um sinal importante. Demonstra que você ainda possui compaixão. Clique em curtir agora para que essa história chegue a mais pessoas que precisam ouvi-la. Na manhã seguinte, logo cedo, Ricardo entrou no quarto de Dona Lourdes com um sorriso que não correspondia aos seus olhos. Era um sorriso forçado, pesado, quase ensaiado. Quote 43. Dona Lourdes abriu os olhos lentamente. A idade pesava, seu corpo doía e as mãos tremiam, mas ao ouvir aquelas palavras, seu rosto iluminou-se. Quote 44. Perguntou suavemente, tentando se sentar. Quote 45. Respondeu Ricardo, arrumando o travesseiro como se fosse um filho. Quote 46. Ao ouvir essa promessa, seu coração aqueceu, pois há muito tempo não saía com os três juntos. Quote 47. Indagou quase como uma criança. Quote 48. Ricardo fingiu rir, como se fosse um momento especial. Quote 49. Ela respirou fundo, emocionada. Quote 50. Ricardo ajudou a mãe a se vestir, escolhendo o vestido azul que ela guardava para ocasiões especiais, o mesmo que carinhosamente chamava de meu vestidinho de missa. Ele colocou o objeto em seu colo e indagou se estava do jeito certo. Quote 51. Dona Lourdes sorriu, um pouco envergonhada,
e questionou: Quote 52, quote 53. Ele respondeu, mas seu tom soou automático e distante. Enquanto isso, na sala, Paula e Vanessa já estavam preparadas. Ambas estavam muito bem arrumadas, com maquiagem impecável, vestindo roupas sofisticadas e óculos escuros, parecendo se dirigir a um almoço elegante e não para levar a própria mãe idosa para descansar. Paula sussurrou para Vanessa que deviam manter uma expressão neutra e que não podiam rir na frente dela. Quote 54, sugeriu. Com um pouco de ansiedade em relação ao que estava por vir, Vanessa perguntou: Quote 55. Paula respondeu de maneira brusca que a volta já havia acontecido há muito tempo e que sua mãe não fazia mais parte da vida delas. Embora ninguém tivesse coragem de verbalizar isso em voz alta, hoje elas iriam. Ricardo conduziu Dona Lourdes pela mão até a sala, onde ela andava lentamente, apoiando-se nele. Ao ver as duas filhas de pé, uma de cada lado, Dona Lourdes sorriu como se estivesse diante de um presente de aniversário. Quote 56, comentou. Ninguém respondeu. Em uma tentativa de romper o silêncio, ela disse: Quote 57. Quando eu sentava vocês três à mesa e cortava o pão igualzinho para evitar brigas, Ricardo, forçando um tom de pressa, disse: Quote 58. No caminho até o carro, Dona Lourdes olhou para o céu e juntou as mãos como se estivesse agradecendo. Quote 59. Ela acreditava que aquele momento era um recomeço, mas todos sabiam que era o fim. Ricardo colocou a mãe no banco de trás, mas não foi gentil. Ele a pegou pelos braços e a empurrou rapidamente, como quem deseja acabar logo com aquilo. Apesar da dor no ombro, Dona Lourdes não reclamou, pois estava feliz demais por estar saindo de casa com os filhos. Aceitaria essa dor. Dentro do carro, Paula perguntou. Quote 60. Quote 61. Respondeu Dona Lourdes. Quote 762. Ao abrir sua bolsinha velha, que sempre a acompanhava, ela encontrou poucos itens, incluindo a identidade já desgastada pelo tempo. Dona Lourdes segurou com carinho a foto dos filhos pequenos e, emocionada, recordou daquele dia, mostrando aos filhos. Quote 63. O Ricardo chorava porque o chinelo havia se quebrado, enquanto a Vanessa se agarrava a mim, suplicando, né, Quote 64. Nesse momento, Vanessa desviou o olhar, o que começou a incomodar a caçula de um jeito inusitado. Até aquele instante, tudo era conversa, ideia, planos frios. Mas agora era real. Agora era uma mulher de carne e osso, uma memória viva, o cheiro inconfundível de mãe. Quote 65. Disse Paula, já sem paciência. Quote 66. Dona Lourdes permaneceu quieta, como uma criança que havia levado uma bronca, dobrando cuidadosamente a foto e guardando-a novamente na bolsa. O carro seguiu por um caminho que lhe era desconhecido. As ruas tornavam-se cada vez mais desertas, o bairro mais afastado, as casas rareando até desaparecerem quase por completo, até que só restava chão de terra, buracos e mato alto. Ela começou a estranhar a situação. Quote 67, indagou. Quote 68. Ele respondeu, mas sua preocupação persistiu. Quote 69. Quote 70. Paula retrucou, irritada. Quote 71. Foi nesse instante que Dona Lourdes percebeu que algo estava errado, muito errado. O carro parou em um terreno aberto e vazio, um lugar que a cidade parecia ignorar. Havia lixo espalhado, móveis quebrados, restos de construção, garrafas e até um rato passando rapidamente. O odor intenso se fixava na garganta, tornando a situação ainda mais opressiva. Ricardo desligou o carro e ordenou. Quote. Sua voz não disfarçava mais nada, revelando a urgência do momento. Dona Lourdes não respondeu, apenas o fitou, tentando compreender a situação. Quote 73. Apavorada, ela sussurrou. Quote 74. Ninguém respondeu. Paula abriu a porta de trás, agarrou o braço da mãe com força e puxou-a.
Dona Lourdes tropeçou, quase caindo no chão de terra, e seu joelho encontrou uma pedra, fazendo a dor subir até seu peito. Quote 75. Observando a cena, Vanessa sussurrou angustiada. Quote 76. Ricardo virou-se rapidamente para ela, determinado. Quote 77. Em meio a essa tensão, veio a parte mais cruel. Ricardo tirou um pedaço de corda fina do porta-malas, algo que já havia preparado antes de sair de casa. Dona Lourdes arregalou os olhos implorando. Quote 78. Ela pensava consigo mesma que não iria sair correndo. Quote 79. Mas ele não a ouviu. Ele segurou as mãos fatigadas de sua mãe, aquelas que um dia lavaram roupas em água fria até sangrar, apenas para alimentá-lo, e amarrou. A dor da situação era palpável. Dona Lourdes começou a chorar, mas não era um choro estrondoso. Era um lamento triste e resignado. Quote 80. Ele respondeu com indignação. Quote 81. Essa frase soou como se o mundo tivesse chegado ao fim naquele instante, marcando uma ruptura irreversível. Depois disso, não havia mais incertezas. Não se tratava de um engano, mas de uma escolha dolorosa. Dona Lourdes caiu de joelhos no chão empoeirado, sua roupa azul acumulando sujeira. Quote 82. Paula pronunciou suas últimas palavras antes de entrar no carro. Quote 83. O carro deu marcha a ré, levantando poeira, a porta bateu, e então algo aconteceu que passou despercebido por todos eles. Pensavam que estavam sozinhos, mas alguém observava. Um homem simples, com um boné surrado, empurrando um carrinho de reciclagem, estava parado do outro lado da cerca baixa, quase oculto atrás de um monte de entulho. Ele ficou ali, observando tudo com seriedade, em silêncio, sem ser notado. Esse homem estava prestes a transformar tudo. O carro desapareceu na nuvem de poeira, deixando Dona Lourdes ajoelhada no chão, com as mãos amarradas e o coração em frangalhos. O sol ardia intensamente, queimando sua pele enrugada, enquanto o vento trazia o odor pesado de lixo velho misturado com terra seca. Em meio a essa situação angustiante, ela olhou ao redor, tonta, tentando entender o que acontecera. Garrafas quebradas, pedaços de madeira, sacos rasgados com restos de comida, moscas zumbindo perto de seu rosto e cachorros magros revirando sacos ao longe, formavam um cenário desolador. Quote 84. Murmurou entre soluços, enquanto lágrimas escorriam lentamente, traçando caminhos em seu rosto coberto de poeira. Por um breve momento, tentou se levantar, mas seu corpo não respondia. As pernas fraquejaram e ela caiu novamente, emitindo um gemido baixo. As lembranças começaram a surgir, uma após a outra, como um filme que ela não queria ver. A primeira vez que segurou Ricardo nos braços, ainda bebê com febre alta, as noites em claro costurando roupas para presentear no Natal, e os dias chuvosos em que suportava o frio apenas para garantir que os filhos tivessem cobertores quentes. Agora, tudo aquilo parecia ter sido em vão. Com a voz embargada, ela sussurrou, olhando para o céu. Eu dei minha vida por vocês, e vocês me descartam como lixo. Mas Deus está vendo tudo. O vento soprou com mais força, levantando seu vestido azul, e ela tremeu de frio e medo. Dona Lourdes jazia caída, atada e tremendo entre montanhas de entulho, quando, de repente, algo se movia ao fundo. Seus olhos se arregalaram de susto ao ouvir o rangido de um carrinho de ferro arrastando-se pelo chão. Era seu Zé, um catador de recicláveis. Homem simples, com a pele marcada pelo sol e um olhar cansado, empurrava um carrinho repleto de garrafas plásticas. Ao avistar a senhora caída, ele imediatamente parou, preocupado. Pelo amor de Deus, o que aconteceu aqui, dona? Perguntou apressadamente, correndo até ela. Dona Lourdes levantou o rosto lentamente, como se não conseguisse acreditar que alguém ainda se importava. Meus filhos me deixaram aqui. Disseram que iam me levar para descansar. Seu Zé ficou ali,
sem saber o que responder, olhando ao redor como se esperasse encontrar uma câmera oculta, alguém que confirmasse que aquilo era real. A verdade, porém, era cruel, uma mãe abandonada entre o lixo. Ele se ajoelhou ao lado dela com cuidado e começou a desatar as cordas. Calma, calma, dona. Estou aqui. Ninguém mais vai te fazer mal. As mãos dele tremiam, pois era um homem acostumado a presenciar a miséria, mas nunca havia visto algo tão doloroso. Como seria possível que uma mãe chegasse a esse ponto? Quando finalmente conseguiu soltá-la, ajudou a senhora a se apoiar em seu ombro. Dona Lourdes tentou se erguer, mas as pernas não a obedeciam. Quote 85. Quote 86. Ele colocou o braço dela sobre o seu e começou a caminhar, arrastando o carrinho com a outra mão. O caminho era árduo, repleto de pedras e buracos, mas ele prosseguia firme. A cada passo, o peso da vergonha deixada pelos filhos parecia ficar para trás, e uma esperança, mesmo que diminuta, começava a brotar dentro dela. Ao chegarem à beira da estrada, seu Zé parou o carrinho e perguntou: Quote 87. Quote 88. Ele coçou a cabeça pensativo e então disse: Quote 89. Dona Lourdes o olhou, surpresa. Quote 90. Quote 91. Ela fechou os olhos, com as lágrimas voltando, mas dessa vez eram diferentes. Eram lágrimas de gratidão. Naquele momento, entre o odor do lixo e o sussurro do vento, algo se transformou. O abandono começou a se metamorfosear em esperança. Aquele homem simples, com roupas desgastadas e um coração imenso, tornava-se o agente de uma reviravolta que ninguém, nem mesmo os filhos, poderia imaginar. Dona Lourdes, com o corpo tremendo, não sentia apenas o peso da idade ou o esforço físico, mas também a dor interna, aquela que não é visível, a dor da alma. O ar ao redor era denso, impregnado de odores de objetos que as pessoas descartam ao decidirem que já não têm mais valor. Essa analogia a feriu profundamente como uma chaga exposta. Quote 92, disse seu Zé com determinação, acreditando firmemente em suas palavras. Quote 93. Ele a auxiliou a sentar-se sobre um tronco encostado em um montão de entulho, tirando a própria camisa surrada para improvisar um acolchoado. Quote 94. Ela respirou profundamente e, apesar do esforço, as palavras saíram baixas, quase como um sussurro. Quote 95. As palavras de Dona Lourdes eram pesadas, carregadas de uma dor que não se apagava facilmente. Quote 96. Como é possível que o amor se transforme em desprezo? E hoje, eu só atrapalho a vida deles. Foi isso que o Ricardo disse. Quote 97. Essas frases não foram gritadas, mas murmuradas, cortando como uma lâmina afiada. Seu Zé permaneceu em silêncio por um instante, observando-a. Aquela mulher não era apenas uma idosa abandonada. Ela tinha uma história, uma entrega, um amor que nunca lhe foi retribuído. Quote 98. Perguntou Dona Lourdes com os olhos cheios de lágrimas que brilhavam sob o sol intenso. A resposta de seu Zé foi simples e direta, sem hesitação. Quote 99. Agora me diga uma coisa. Se fosse você e visse uma cena dessas, o que faria? Ajudaria ou fingiria que nada aconteceu? Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber o que o seu coração diria nesse momento. Ela o observou em silêncio, um silêncio de gratidão, de quem já sofreu tanto que não sabe mais como reagir ao receber cuidado. Foi então que proferiu uma frase que não era apenas um desabafo, mas um aviso. Quote 100. Ela respirou fundo, fechou a mão trêmula sobre o peito e completou. Quote 101. Assim que pronunciou aquelas palavras, algo se transformou em seu semblante. Não era fúria, mas uma serenidade peculiar, uma tranquilidade que apenas aqueles que já entregaram sua dor a algo maior podem sentir. Ela fixou o olhar no céu límpido e prosseguiu. Quote
102. Surpreso pela profundidade daquelas palavras, seu Zé engoliu em seco, sentindo a força daquelas promessas. Aquela mulher, abandonada entre sacos de lixo, prometendo que se ergueria, tocou seu coração. Ele tentou oferecer apoio, afirmando que ela realmente se levantaria, mas primeiro precisava sair daquele lugar. Quote 103. Dona Lourdes tentou se levantar novamente com a ajuda dele, mas suas pernas fraquejaram. Quote 104. Quote 105. Ela protestou, envergonhada, com aquela humildade de quem não gosta de ser um fardo. Quote 106. Quote 107. Ele disse com firmeza. Quote 108. Ele arrumou o carrinho de ferro que utilizava para coletar latinhas e papelão. Embora não fosse confortável, bonito ou digno, naquele instante transformou-se em uma ambulância, em um resgate. Com delicadeza, ajudou Dona Lourdes a se acomodar ali dentro, protegendo suas pernas com um pedaço de pano que usava para cobrir o material. Cansada, ela olhou para ele com um olhar tão genuíno que parecia infantil. Quote 109. Quote Mensos 10. Ela sorriu, e aquele foi o primeiro sorriso desde o abandono. Quote 111. Ele respirou fundo e disse. Quote 112. Essas foram as últimas palavras dela naquele lugar, assim como as últimas lágrimas que ela derramou, ajoelhada entre o lixo. Ali, em meio ao entulho e ao desperdício de pessoas ricas que descartam o que não lhes serve mais, algo novo surgiu. Nasceu uma testemunha. Seu Zé não apenas presenciou a cena, mas também os rostos. Ele reconhecia quem a havia tirado do carro, quem chamara uma mãe de velha inútil. Aquilo não terminaria ali. Dentro dele, algo começou que nem ele conseguia explicar. Não era pena, era justiça. Naquela tarde quente, o sol parecia derreter o solo fissurado do terreno. Enquanto o carro dos filhos desaparecia na estrada, seu Zé empurrava lentamente o carrinho com Dona Lourdes dentro. Ela ainda tremia, segurando o lencinho que usava desde a juventude. O tecido, agora manchado de terra, cobria parte do seu rosto, mas seus olhos ainda brilhavam, um brilho cansado, porém vibrante. Ele parou por um instante, ofegante, enxugou o suor da testa com o antebraço e olhou para trás. Ao longe, era possível ver o rastro de poeira deixado pelo carro. Pensou consigo mesmo. 3 filhos bem vestidos dentro de um carrão desses e fazem isso com a própria mãe. Quote 113. Ele perguntou, empurrando o carrinho. Quote 114. Respondeu a voz, fraca, mas carregada de emoção. O vento soprava, fazendo o cabelo branco dela balançar. Seu Zé considerou responder, mas decidiu permanecer em silêncio. Não havia palavras que pudessem consolar aquela dor. Alguns minutos depois, chegaram à beira de uma estrada, onde o asfalto quente tremia ao longe. Ele aguardou a passagem de um caminhão e atravessou com cautela. Do outro lado, uma trilha de terra levava até sua pequena casa, feita de madeira antiga e telhas remendadas, mas limpa, com uma horta ao lado e o aroma de café fresco quando o vento soprava da cozinha. Quote 115. Ele comentou, abrindo o portão de arame. Quote 116. Respondeu ela com um sutil sorriso. Dentro da casa, seu Zé arrumou uma cadeira perto da mesa, buscou um copo d'água e serviu um prato de arroz e feijão diante dela. Ela comeu lentamente, como se estivesse degustando um pedaço de dignidade recuperada. O senhor mora sozinho? Perguntou, observando o ambiente ao redor. Desde que minha mulher partiu, isso aconteceu há aproximadamente 5 anos. Desde então, sou só eu e o carrinho. Ela baixou a cabeça e compartilhou. Eu também fiquei sozinha cedo, mas pensava que com os filhos a solidão não voltaria mais. Um silêncio denso tomou conta do espaço, onde apenas o tic-tac do relógio e o chiado da panela no fogão preenchiam o ar. Dona Lourdes acordava sempre antes do sol nascer. Mesmo exausta,
Fazia questão de ajudar seu Zé com o café, passava um pano na mesa, cortava o pão duro em fatias finas e dizia sorrindo: "Não precisamos de muito para viver, né, meu filho? Apenas de paz." Pela primeira vez em muito tempo, ela dormia sem temor, e a casinha simples de madeira exalava o aroma do café fresco e da esperança. Ali, ninguém gritava com ela, ninguém a tratava como um fardo. Desde que os filhos cresceram, ela se sentia gente novamente, e isso a fazia refletir sobre sua nova realidade. Nos dias seguintes, seu Zé a cuidou como um verdadeiro filho. Pela manhã, preparava café e torradas feitas com pão dormido na frigideira. À tarde, saía em busca de lenha e, ao cair da noite, acomodava-se na varanda, ouvindo as narrativas de Dona Lourdes. Ela falava sobre o tempo em que lavava roupas para fora, sobre o esposo que partiu cedo e sobre o orgulho que nutria por seus filhos até aquele momento. Enquanto ela narrava, seu Zé refletia em silêncio, compreendendo que não poderia permitir que aquela história se perdesse, escondida nas paredes da pequena casinha de madeira. Que legado ele poderia ajudar a preservar? Sabia que o mundo precisava conhecer aqueles filhos, pois o que testemunhou naquele lixão não era apenas abandono, era crime, era covardia, era uma situação que clamava por justiça. Certa vez, seu Zé puxou uma cadeira, sentou-se à frente dela e, em voz baixa, disse: "Olha, dona, eu vi tudo. Estava lá no lixão recolhendo material e vi o que fizeram. Vi os três rindo, vi o rapaz amarrando a senhora. Eu vi tudo." Dona Lourdes arregalou os olhos, surpresa, e perguntou: "O senhor viu?" Ele confirmou afirmando: "Vi sim, e não vou fingir que não vi. Pessoas assim precisam entender que o mundo não é terra sem dono, que mãe não se descarta." Ela ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo aquelas palavras, e depois murmurou: "Mas não faça nada, seu Zé. Deus se encarregará disso. Ele sempre cuida." Ele apertou o punho sobre a mesa e respondeu: "Cuidar, ele vai. Mas há coisas que também precisamos fazer aqui embaixo. A senhora merece respeito e justiça." Dona Lourdes olhou para ele, emocionada, e comentou: "O senhor fala bonito. Já faz tempo que não escuto palavras tão boas." Seu Zé saía cedo para coletar materiais, empurrando o carrinho, sempre deixando o rádio ligado para que ela não se sentisse sozinha. Ao fim da tarde, Dona Lourdes o aguardava na porta, ansiosa para saber como foi o dia. "Como foi o dia, seu Zé?" Ele respondeu: "Foi bom, dona. Encontrei umas garrafas boas. O povo joga fora cada coisa que ainda tem valor." Ela sorria e respondia com doçura, refletindo: "Tem gente que faz isso até com pessoas. Se você acredita que Dona Lourdes merece justiça, deixe aqui nos comentários: Justiça por Dona Lourdes." Com o passar dos dias, Dona Lourdes foi recuperando sua força. As pernas ainda tremiam, mas seu ânimo ressurgia. A cada manhã, ela parecia mais viva e decidida. Certa tarde, enquanto limpava um lenço que havia esquecido no bolso do vestido azul, deparou-se com um papel dobrado. Era um antigo comprovante bancário com seu nome no topo. Ao observar aquilo com atenção, seu coração disparou. Meu Deus do céu, eu nem lembrava disso. Seu Zé, curioso, perguntou o que havia acontecido. Ela compartilhou que aquele montante era oriundo da venda da casa onde havia criado seus filhos. "Guardei para uma emergência, mas deixei tudo em meu nome. Eles nem imaginam que ainda existe." Surpreso, seu Zé indagou se ela ainda possuía uma fortuna guardada. Com serenidade, ela esclareceu que não se tratava de fortuna, mas que agora compreendia a finalidade daquele valor. Naquele momento, tomou uma decisão silenciosa. Não seria vingança, mas sim justiça. No dia seguinte, solicitou a seu Zé que a levasse até a cidade. Ele, preocupado, questionou se ela tinha certeza de que queria enfrentar banco e advogado. Ela sorriu, afirmando que quem passou a vida lidando com desafios
não teme fila nem burocracia. Assim, seguiram juntos, ela vestindo um vestido azul já desbotado e com o cabelo preso por um lenço florido, enquanto ele usava roupas simples e empurrava o carrinho encostado na calçada. No banco, os atendentes estranharam aquela senhora modesta solicitando uma conversa com o gerente, mas ao apresentar o documento com seu nome e a conta esquecida, o respeito foi restaurado imediatamente. Após essa experiência, foram ao cartório, onde ela pediu auxílio para elaborar um testamento. A caneta tremia em suas mãos, mas seu olhar permanecia resoluto. Quero destinar tudo a seu Zé e a quem cuida de pessoas esquecidas como eu, declarou. O funcionário, surpreso, questionou se ela tinha certeza de que nenhum dos filhos receberia nada. Sem hesitar, ela respondeu que eles já haviam recebido tudo que uma mãe podia oferecer: amor, sacrifício e oportunidades, mas não souberam valorizar. Agora, esse dinheiro ajudará quem ainda sabe o que é ter coração. Ao saírem do cartório, o sol já se punha atrás das casas, e o céu estava dourado, como se o dia inteiro tivesse aguardado por aquele momento. Seu Zé caminhava em silêncio, respeitoso, enquanto ela, olhando para frente, comentou: a vida é curiosa, não é? Quem deveria me descartar acabou me ensinando a me levantar. Assim começou seu renascimento, não como uma mãe ferida, mas como uma mulher forte, que mesmo machucada encontrou força no meio do descaso. Afinal, por vezes, é necessário ser descartado para descobrir o próprio valor. Dona Lourdes passou muitos anos acreditando que seus filhos cuidariam dela, mas os dias foram passando, e o que começou como socorro se transformou em convivência. Dessa convivência surgiu algo inesperado, uma conexão verdadeira entre Dona Lourdes e seu Zé. Não era apenas compaixão ou obrigação, mas sim um cuidado que soava como o de uma verdadeira família, daquelas que optam por ficar ao lado em vez de desaparecer nos momentos de necessidade. Com isso, Dona Lourdes havia recuperado um pouco da cor em seu rosto, e seu olhar já não refletia a disposição de uma mulher pronta para desistir. Ao contrário, era o olhar de quem conheceu as profundezas do desespero e decidiu reerguer-se. Nas manhãs, ela contribuía da forma que podia. Descascava mandioca, lavava folhas de couve que ele trazia do mercado ao final do dia e varria com calma a varanda de madeira, apoiando-se na bengala. Sempre que tentava realizar mais do que seu corpo permitia, seu Zé protestava, mas com ternura, dizendo: "Ô dona, vai devagar. A senhora não precisa provar nada para ninguém, não?" Ela, por sua vez, retrucava com firmeza: "Preciso sim. Preciso mostrar a mim mesma que eles não me quebraram." Essa afirmação tocava seu coração, pois aquela mulher havia sido ferida na parte mais sensível do coração de uma mãe. Entretanto, ao contrário do que muitos poderiam supor, ela não buscava vingança. O que realmente desejava era dignidade. Assim, em silêncio, seu plano começou a tomar forma. Tudo teve início numa tarde nublada, quando ela chamou seu Zé para sentar à mesa, como se fosse algo sério. Ele, acostumado a viver um dia de cada vez, não fazia ideia de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. "Senta aqui um pouquinho, meu filho. Precisamos conversar." Ele soltou uma risadinha, brincando. Agora fiquei até com medo. Contudo, a seriedade dela o fez silenciar. "Você lembra daquele papel que encontrei na minha bolsa, né? Aquela conta antiga, o dinheiro que sobrou quando vendi minha casinha do interior." Ele respondeu, lembrando. "Lembro sim, dona. Claro que lembro. É aquele dinheiro que a senhora disse que era para um aperto grande, né?" Ela respirou fundo e, com um olhar determinado, respondeu: "Pois é, o aperto grande chegou." O silêncio se instalou entre eles, um espaço respeitoso que ele não ousou interromper. Essa atitude era algo raro nos dias de hoje, mas ele acreditava que era seu dever ouvir, não por questões financeiras, mas por amor. Entretanto, percebia que o amor não pode ser forçado.
Se a pessoa não sente, não sente. Não adianta insistir. Chamaram-na de peso, de incômodo, de velha sem valor. Essas palavras nunca saíram da sua memória. Nunca. Ela se sentia como se tivesse sido deixada amarrada a um monte de lixo, como um resíduo, uma mãe que dedicou toda a vida a eles, descartada como um saco rasgado. Sua voz começou a embargar, mas ela prosseguiu, determinada. Os olhos se encheram d'água, mas desta vez não abaixou a cabeça. Olhou com firmeza, como quem já aceitou uma dor antiga que não a domina mais. Seu Zé sentiu um aperto no peito e, preocupado, disse: Quote. 52. Ela pousou a mão sobre a dele e, com um tom de tranquilidade, respondeu: Quote 143. Ele piscou, confuso, mas curioso para saber o que viria a seguir. Dona Lourdes ajustou-se na cadeira, levantou o queixo e declarou com um tom que ele nunca havia ouvido antes. Quote 144. Ele respondeu lentamente, lembrando-se daquele dia. Quote 145. Quote 146. Ela respirou fundo. Quote 147. Ele arregalou os olhos, assustado. Quote 148. Ela confirmou com tranquilidade. Quote 149 e quote 150. Ele levantou a mão nervosamente, sem saber onde colocar o corpo. Quote 151. Dona Lourdes respondeu rapidamente. Quote 152. Aquilo penetrou fundo nele, que ficou imóvel, como se alguém tivesse desligado o mundo ao redor. Quote 153, murmurou. Quote 154. Ela o interrompeu com firmeza, quase irritada. Quote 155. Ele abaixou a cabeça e, ao tentar esconder, ela percebeu. Seus olhos se encheram e ela prosseguiu, agora mais suave, mais doce. Quote 56. Era muito egoísta para uma vida que sempre foi apenas sobrevivência. Ele respirou fundo, tentando organizar todas aquelas emoções. Dona Lourdes ainda não havia terminado. Quote 157. Pela primeira vez, quem falou baixo foi ele. Quote 158. Dona Lourdes sorriu com um semblante triste, como se sempre tivesse carregado esse peso. Porém, o mundo não vê aqueles que labutam empurrando o carrinho. Ambos permaneceram em silêncio por um momento, um silêncio que reunia dor, respeito, verdade e o surgimento de algo novo. Então ela disse, quote 159. Ele ficou atento, sentindo a gravidade da situação. Quote 160. Ele assentiu lentamente, compreendendo o peso da responsabilidade. Quote 161. Ela respondeu. Quote 162. Ele riu levemente, mas a seriedade da conversa o fez dizer. Quote 163. Quote 164. Ele respirou fundo, percebendo a profundidade do pedido. Quote 165. Quote 166. Ele a olhou com respeito e cuidado, com um semblante que parecia uma promessa. Então disse. Quote 167. Ela sorriu, um sorriso que não era feliz, mas de descanso, porque naquele momento Dona Lourdes sabia que eles não tinham mais o poder de silenciar sua voz. Nem o desprezo, nem a corda, nem o carro caro, nem o quote 168 poderiam fazê-la calar. Pensaram que haviam tirado tudo dela, mas não conseguiram, pois agora ela possuía duas coisas que os filhos perderam: dignidade e uma testemunha. E uma testemunha corajosa é algo que intimida aqueles que escondem maldade. Essa foi a virada silenciosa, a transformação que ninguém percebeu de fora, a semente da reviravolta que ainda estava por vir. Ninguém ali, sentado naquela mesa simples, tomando café preto sem açúcar, poderia imaginar que algo estava começando. Você que está aqui ouvindo essa história até agora, já se inscreveu, porque muitas histórias emocionantes, repletas de vida real, justiça e reviravoltas incríveis estão por vir. Na manhã seguinte, a cidade ainda despertava quando Dona Lourdes decidiu vestir o vestido azul, aquele que usou no dia em que foi abandonada. Agora, ele estava limpo, passado e perfumado, graças ao zelo de seu Zé,
que o lavou a mão, esfregando com carinho, como se estivesse restaurando algo sagrado. Quote 169. Ele questionou, preocupado com a escolha dela. Quote 170. Ela explicou que era aquela peça que usaram para tentar humilhá-la, e agora seria com ela que levantaria a cabeça. Era mais do que uma roupa, era um símbolo. Dona Lourdes prendeu o cabelo branco em um coque simples, passou um batom discreto que encontrou perdido na bolsa, respirou fundo e disse, quote 171. Os dois seguiram a pé até o ponto de ônibus. A caminhada era lenta, pois o corpo dela já não obedecia como antes, mas seu olhar era determinado. A cada passo, parecia que deixava para trás não apenas o abandono, mas também a vergonha. Ao chegarem ao cartório da cidade, depararam-se com um ambiente que exalava o cheiro de papel guardado há anos, com paredes bege e uma ventoinha antiga girando no teto. Havia pessoas simples aguardando, com fichas nas mãos. É curioso como um lugar de papel pode ter mais valor do que um lugar de lágrimas, não é? Na casa dos filhos, ninguém quis ouvir Dona Lourdes, mas ali, atrás de um balcão, todos a tratavam com respeito, chamando-a de senhora e dizendo. Quote 172. Uma jovem do balcão avaliou seu Zé de cima a baixo, desconfiada, observando suas roupas desgastadas, suas mãos calejadas e seu rosto marcado pela luta diária sob o sol. Ele já estava acostumado a esse olhar, mas Dona Lourdes não estava, e desta vez não deixou passar. Quote 173. Afirmou de maneira firme. Quote 174. A moça engoliu em seco e apenas respondeu. Quote 165. Assim, eles adentraram uma sala pequena, onde havia uma mesa e pilhas de pastas. Dentro estava o tabelião, um homem grisalho, com óculos no nariz e uma postura que parecia conhecer tudo, mas que ainda não tinha visto aquilo. Quote 176. Perguntou ele. Quote 177. Dona Lourdes, com um olhar que refletia a força de uma mãe, embora não fosse a mãe biológica de seu Zé, pediu que ele a olhasse nos olhos. Zé, sem jeito, obedeceu. Ela perguntou se ele já havia sentido fome, se já tinha dormido sem comer e se já passou o Natal sozinho. Ele engoliu em seco e respondeu que sim, tentando conter o riso emocionado. Quote 178, disse ele. Quote 179. O tabelião organizou os papéis e começou a ler pausadamente, palavra por palavra. A cada palavra, Dona Lourdes sentia como se um martelo atingisse seu coração. Quote 180. Seu Zé interrompeu de imediato, pedindo para que seu nome não fosse mencionado. Quote 151. Dona Lourdes respirou fundo, ciente da gravidade daquele instante. Para ela, não se tratava apenas de bens materiais, mas de uma questão de dignidade e reconhecimento. O tabelião prosseguiu com a leitura, adotando um tom mais respeitoso, pois percebeu que estava lidando com uma narrativa repleta de abandono e sofrimento. Quote 182. Essas palavras provocaram uma dor intensa em Dona Lourdes, mas também lhe trouxeram um sentimento de libertação. Estava ali, em papel timbrado, preto no branco, a prova de que ela não estava delirando e que sua história era válida. Com isso, o tabelião continuou, explicando que os demais valores, bens, aplicações e propriedades restantes deveriam ser destinados a doações assistenciais, priorizando lares de idosos sem familiares presentes, aquisição de medicamentos e reformas nas residências de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. Seu Zé, com os olhos brilhando, escutava atentamente, absorvendo cada palavra. O tabelião então questionou se Dona Lourdes tinha absoluta certeza de sua decisão. Quote 183, afirmou ela, firme. Quote 184. Com serenidade, ela ergueu o queixo e respondeu que o que tinha para herdar, eles já receberam. Herdaram sua juventude
que gastou criando-os, sua saúde, que perdeu lavando roupas para garantir alimento, e até seu descanso, suas costas, e seu último dente saudável que quebrou de preocupação. O restante agora será para quem realmente merece. Um silêncio profundo se instalou, pesado até no ar, enquanto a funcionária do balcão, que antes havia olhado com desdém, parou na porta em silêncio. Ela estava atenta e uma lágrima se formava no canto de seu olho. O tabelião respirou fundo, baixou a cabeça e disse algo que provavelmente não falava a qualquer um. Quote 185. Ela sorriu timidamente, refletindo sobre suas escolhas. Quote 186. E então chegou o momento da assinatura, um ato que selaria a nova fase de sua vida. A mão dela tremia intensamente. Não era uma assinatura qualquer. Era a assinatura que determinava o futuro de todos, dela, de seu Zé, e sem que soubessem dos próprios filhos. Com dificuldade, ela segurou a caneta, a pele fina, as veias saltadas e as articulações doendo. Quote 187, disse seu Zé, segurando delicadamente a mão dela para dar firmeza. Olhando para ele com uma paz que não sentia há muitos anos, ela disse algo simples que para ele foi como receber um novo sobrenome. Quote 188. Ele engoliu em seco e respondeu com uma voz quase inaudível. Quote 189. Assim, ela assinou lentamente, a letra tremida, mas completa. Ao concluir, Lourdes Maria de Andrade soltou a caneta com um suspiro profundo, não de cansaço físico, mas de outro tipo de fadiga, o cansaço de uma história longa demais. E pela primeira vez desde o dia em que foi deixada amarrada no meio do lixo, ela respirou como alguém que finalmente se sente livre. Não era mais um peso, não era uma velha sem valor, não era um problema difícil de resolver. Agora, ela era a dona das próprias escolhas e, mais importante, tinha o poder de alterar o destino de alguém que nunca a abandonou. No caminho de volta, já na calçada, andou lentamente ao lado dele, apoiada em seu braço. Pessoas passavam e olhavam. Alguns riam baixinho, admirados com a simplicidade do casal. Mas nada mais a incomodava, nada mais a envergonhava. No meio do caminho, ela disse, quote 190. Ele respirou fundo, com os olhos marejados, e respondeu, quote 191. Serena, em um momento de clareza, respondeu, quote 192. Naquele instante, sem que eles percebessem, algo havia mudado. O mundo havia se deslocado. Os filhos que sempre acreditaram que mandavam em tudo perderam sem nem saber que haviam perdido. E o homem que eles nem olhariam duas vezes na rua acabara de se tornar peça central em seus destinos. Nada ali era por acaso. Aquilo não era apenas a assinatura de um testamento, mas o início da justiça. Era o primeiro passo de uma reviravolta que ainda iria explodir na cara de todos. E essa mudança seria em público, bem público. A notícia chegou primeiro a eles, não a ela. Ricardo estava sentado em seu escritório, um ambiente meticulosamente organizado, com uma mesa ampla, cadeira de couro, ar-condicionado gelado e o aroma de café de qualidade. Enquanto assinava um contrato, seu celular vibrou e ele viu que era uma mensagem urgente do advogado. Frustrado, franziu a testa e abriu a mensagem, lendo-a uma vez, depois parou e leu novamente. Agora, suas mãos começaram a suar. Quote 193. Ele ficou paralisado. A primeira reação não foi arrependimento, dor ou vergonha, foi raiva. Quote 194, murmurou em voz alta, sozinho na sala. Prosseguindo com a leitura da mensagem, encontrou mais informações alarmantes. Quote 195. Ele ficou pálido, percebendo que esse documento existia, estava arquivado e poderia ser utilizado judicialmente. Seu coração disparou. Agora não se tratava apenas de dinheiro, mas de algo mais profundo. Era risco, era imagem. Se isso se espalhasse, sua reputação estaria arruinada.
o homem de boa família, o chefe respeitado, o empresário que se mostrava como um filho dedicado no Dia das Mães, com fotos antigas para a internet, tudo estaria acabado. Diante da gravidade da situação, Ricardo fez o que sempre fazia ao enfrentar problemas. Ligou para as irmãs, mas não por afeto, e sim por interesse. Primeiramente, contatou Paula, que atendeu com irritação. Quote 196. Quote 197. O silêncio foi ensurdecedor. Ela soltou uma risada nervosa. Quote 198. Ele apertou os dentes, decidido a ser claro. Quote 199. Quote 200. Paula demorou a responder, claramente confusa. Quote 201. Quote 202. Quote 203. A expressão de Ricardo se fechou. Quote 204. Como essa situação pôde ocorrer? Paula, que até então falava alto e rápido, baixou a voz. Quote 205. Ele passou a mão pelo rosto, agitado, enquanto refletia sobre a gravidade da situação. Assinou o documento no cartório e possui papéis a mais. Ela registrou que a abandonamos no lixo, amarrada, e estão chamando isso de declaração de abandono. Você tem ideia do que isso pode significar se vier à tona? O silêncio tomou conta de Paula, e o medo se apoderou dela. Quote 206. Ele respirou fundo, mas não era só ela que poderia perder. Quote 207. Neste momento, Paula não estava apenas assustada, mas em pânico. Foi então que ele ligou para Vanessa, a mais nova. Quando Vanessa atendeu, estava chorando antes mesmo de ele dizer uma palavra. Quote 208. Ele respirou pesadamente e informou. Quote 209. Vanessa prendeu a respiração, segurando o telefone. Quote 210. Com isso, Vanessa começou a tremer. Quote 211. Ele interrompeu, impaciente. Quote 212. Contudo, Vanessa não ouviu. Sua mente já estava em outro lugar. Ela visualizava tudo diante de seus olhos, as mensagens chegando no celular, pessoas apontando o dedo e comentando. Quote 203. Aquela cena martelava em sua mente e a imagem da mãe, de joelhos no chão, acordando, a atormentava. Quote 214. Era como se sua própria consciência repetisse essa frase em seu ouvido. Ela sussurrou. Quote 215. Ricardo explodiu. Quote 216. Vanessa o interrompeu. Quote 217. Um silêncio pairou entre eles. Ele respirou mais baixo, quase entre os dentes. Quote 218. Ela está com esse tal de José e fez um testamento transferindo tudo para ele. Existe um documento afirmando que nós a abandonamos. Se isso vazar, estamos perdidos. Quote 219. Precisamos encontrá-la hoje. É fundamental falarmos com ela antes que esse homem encha a cabeça dela de ideias. Quote 220. Falar ou tirar ela de lá? Quote 221. Não me importa como, quero uma solução. Ela precisa voltar para perto de nós, nem que seja por alguns dias. Precisamos reescrever essa história, esclarecer que tudo não passou de um mal-entendido e pronto. É isso ou tudo estará acabado? Vocês compreendem? Quote 222. Onde você acha que ela está? Com aquele homem, o catador? Quote 223. Então vamos até ele hoje. Quote 224. Hoje. Quote 225. Vamos agora. Quote 226. É aqui. Segundo o endereço do advogado, ela reside com esse tal de José. Quote 227. Meu Deus, veja esse lugar. A mãe está morando aqui. Vanessa. Quote 228. Ela está viva e nós vamos encará-la depois do que fizemos? Quote 229. Faremos o que precisa ser feito. Quote 230. Em que posso ajudar? Quote 231. Viemos falar com a nossa mãe. Quote 232. Vocês são os filhos da dona Lourdes? Quote 233. Sim, e queremos vê-la agora. Quote 234. Ela não está em condição de ouvir o que não presta. Então, se for para gritar, voltem para o carro. Quote 235. Não viemos aqui para brigar, tá?
Queremos apenas conversar. Quote 236. Fica aí, velha imprestável. Quote 237. Amo essas histórias. Quote 238. Amei a história. Quote 239. Eu sabia que vocês viriam. Só não sabia se era por arrependimento ou por interesse. Quote 240. Mãe, a senhora não entende. Estávamos desesperados. Ah, a senhora adoecendo. Ninguém sabia o que fazer. Agimos errado, mas foi por medo. Quote 241. Medo de quê, meu filho? Quote 242. De cuidar da própria mãe. Quote 243. Mãe, por favor, não fale assim. Nós erramos. Está bem? Mas a senhora não pode nos privar de tudo assim, sem diálogo. Nós somos sangue do seu sangue. Quote 244. Sangue? O sangue que abandona a mãe para perecer no lixo não é sangue, é veneno. Quote 245. Mãe, não consigo dormir desde aquele dia. Ouço sua voz a noite inteira. Eu desejava poder voltar no tempo. Me perdoe. Quote 246. Não é a minha mão que você deve se preocupar, minha filha. É com o que você fez com o seu coração. Quote 247. Mãe, você foi manipulada. Esse homem, esse José, está se aproveitando da senhora. Ele quer o dinheiro, a herança. Você não percebe? Quote 248. Não desejo nada, moço. O que fiz foi salvar sua mãe, e o que ela me ofereceu, eu não pedi. Mas vou lhe dizer algo. Se bondade gerasse dinheiro, o mundo já estaria salvo há muito. Quote 249. Vocês não têm ideia do problema que isso vai causar para nós. Quote 250. Ah, agora se preocupa com problemas. Onde estava essa preocupação quando me deixaram amarrada, gritando, com fome e moscas no rosto? Onde estava o temor de problemas quando me chamaram de velha inútil? Quote 251. Passei uma vida inteira ensinando vocês que dinheiro não compra paz, e vocês provaram o contrário. Perderam tudo ao tentarem ter mais. Quote 252. Mãe, por favor, cancele isso, cancele esse testamento. Vamos recomeçar. Eu prometo que agora será diferente. Quote 253. Recomeço não se pede quando o coração ainda está sujo. Recomeço se demonstra com ações, e o tempo das palavras bonitas já passou. Quote 254. Mãe, me perdoe. Eu fui fraca. Quote 255. Fraca não, minha filha, apenas cega. Cega por vaidade. Mas o que me conforta é que talvez essa dor sirva para abrir seus olhos. Quote 256. Sem raiva, mas a visita chegou ao fim. Ela já se manifestou sobre o que precisava. Agora, se desejam paz, primeiro aprendam o significado de respeito. Quote 257. Vamos embora, Ricardo. Já perdemos. Quote 258. Zé. Você está andando de um lado para o outro há 20 minutos. O que está escondendo de mim? Quote 259. Esperei para ter certeza antes de te contar. Quote 260. Calma, pode falar. Quote 261. Fica aí, velha inútil. Quote 262. Você foi minha mãe quando ainda servia para alguma coisa. Quote 263. Não me deixem aqui, meus filhos. Por favor. Quote 264. Eu gravei. Quote 265. Estava lá, escondido atrás daquele monte de entulho. Quando vi eles tirando a senhora do carro, algo dentro de mim disse: filma, Zé. Eu não pensei, apenas fiz quote 266. Achei que seria apenas para ter uma prova caso acontecesse algo com a senhora, mas algo diferente ocorreu. Quote 267. Diferente como? Quote 268. Enviei esse vídeo para meu sobrinho. Ele trabalha com internet, redes sociais, essas coisas que eu mal sei explicar. Pedi que guardasse para mim, mas ele acabou postando. Quote 269. Postou onde, Zé? Quote 260. Na internet toda. Quote 271. Alguém viu? Quote 272. Dona Lourdes. Não foi apenas alguém. Foram muitas pessoas. Quote 203. Quanta gente, Zé? Quote 274. Mais de 1 milhão. Quote 275. Meus filhos viram esse vídeo? Quote 276. Viram? E não foram só eles. A cidade inteira já tomou conhecimento.
A rua toda já sabe. O bairro onde Paula reside já está comentando. O pessoal da empresa do Ricardo está enviando mensagens chamando-o de covarde. Os clientes da Vanessa já mandaram áudios afirmando que não voltarão mais à loja dela. Quote 277. Então, chegou ao fim. Quote 278. Fim como? Quote 279. Acabou o tempo deles de causar danos nas sombras e depois se passarem por bons. Acabou o tempo de me rotularem de fardo e de espalharem que eu era louca, dramática, ingrata. Acabou. Quote 280. Agora o povo está ao seu lado, Dona Lourdes. Ninguém mais acredita na versão deles. Quote 281. Estou recebendo mensagens de pessoas que nunca vi antes. Gente dizendo, se essa senhora precisar de remédio, eu ajudo. Gente dizendo, tenho um quarto vago em casa para ela ficar. Gente dizendo, isso não vai ficar assim. O povo abraçou sua causa. Um sorriso iluminou seu rosto enquanto ele refletia sobre a nova realidade. Não estou mais sozinha. Jamais novamente. No entanto, ele fez uma pausa, pois havia mais a ser revelado. Respirando fundo, ajeitou-se na cadeira e comentou: há algo mais que a senhora precisa saber, e é significativo. Dona Lourdes franziu a testa, apreensiva. Maior do que isso, ele falou devagar, com reverência. Após o vídeo se espalhar, surgiram pessoas à sua procura. Não são apenas vizinhos ou curiosos. São jornalistas, advogados, representantes de projetos sociais, pessoas influentes. Estão dizendo que querem vir pessoalmente contar sua história ao mundo. Essa revelação trouxe um novo brilho aos olhos dela. Há sites de notícias chamando a senhora de exemplo de coragem. Estão a referindo como símbolo de todos os idosos esquecidos. Ela levou a mão ao peito, atônita, incapaz de compreender a magnitude daquilo. Aquela que um dia pensou que morreria sozinha em um canto esquecido, agora ouvia que seu nome circulava em lugares que nunca imaginou. Seu Zé, com um orgulho genuíno, repetiu a força que ela representava. Eles me chamam de quê? Uma lágrima deslizou lentamente por seu rosto enrugado, e ela a deixou cair, sem se preocupar em escondê-la. Eu apenas fui mãe, murmurou. Só isso. Fiz o que uma mãe faz. Quis ver meus filhos felizes. Não sou heroína. Essa humildade tocou profundamente aqueles que a ouviam, mostrando que muitas vezes a verdadeira coragem reside nas ações mais simples. Seu Zé balançou a cabeça e respondeu: é aí que a senhora se engana. Heroína é exatamente isso. É quem ama até o último fio de força e ainda assim se ergue após tentativas de desmantelá-la. A senhora se levantou, respirou profundamente, engolindo a emoção. E meus filhos? Perguntou após um instante. Como eles estão depois de tudo isso? Seu Zé fitou os olhos dela e revelou a verdade da maneira que ela merecia. Agora eles estão sentindo o peso da própria escolha. E estavam, de fato. Ricardo recebeu um telefonema do sócio, informando que precisaria se afastar da empresa por um tempo, até que as coisas se acalmassem, pois ninguém queria ter seu nome vinculado a um homem que deixou a mãe amarrada em um lixão. Paula viu-se perdendo contratos publicitários, convites para eventos e até mesmo as amigas do salão. Todos fingiram não conhecê-la mais, dizendo que sua imagem estava arranhada. Na verdade, estava destruída. Vanessa enfrentou protestos na porta da loja, onde gritavam "covarde", pessoas que nem sequer conheciam Dona Lourdes, mas que se indignaram ao ver uma mãe implorar. As vendas sumiram em questão de horas, e de repente, os três perceberam algo que jamais imaginaram. A vergonha pública pesa mais do que o medo de perder dinheiro. No entanto, o mais impactante ainda estava por vir. Naquela mesma noite, houve uma batida na porta da modesta casa de seu Zé. Ele foi atender e encontrou um homem bem vestido, com camisa social e uma pasta na mão. Boa noite. Vim falar com a senhora Lourdes. Sobre o quê? Indagou seu Zé, mantendo a porta entreaberta. O homem respirou fundo e declarou:
Venho oficialmente informar que o Ministério Público abrirá um procedimento sobre o caso dela por abandono, maus tratos e possível tentativa de desamparo intencional. Seu Zé piscou, surpreso, enquanto o homem prosseguia. Ela não é mais apenas uma senhora que sofreu. Agora, o caso dela se tornou um exemplo. Dona Lourdes escutou da mesa e se levantou lentamente, com dignidade, sem pressa. Aproximou-se da porta e olhou para o homem, depois para seu Zé, e então perguntou: "Desculpe perguntar, mas o que isso significa?" Ele respondeu com respeito, explicando que agora não era mais a senhora contra eles, mas sim a lei. Ao ouvir isso, ela fechou os olhos e chorou, mas de uma forma diferente. Aos 82 anos, após ter sido amarrada e jogada no lixo pelos próprios filhos, finalmente escutou a frase que talvez toda pessoa abandonada mereça ouvir. Seu Zé colocou a mão nas costas dela e falou suavemente: "Viu? Eu te disse. Eu te disse que a senhora não estava sozinha." Ela respondeu: "Agora eu acredito." Naquela cozinha simples, naquela casinha humilde, algo inesperado estava se desenrolando. No início da história, não foi ela que ficou destruída, mas sim eles. Não foi ela que se calou, foram eles. Não foi ela que perdeu o nome, foram eles. O mundo finalmente descobriu quem era a Dona Lourdes, e mais significativo, ela própria tomou consciência disso. Pela primeira vez em muitos anos, conseguiu encarar-se e afirmar, sem receio e sem desviar o olhar: "Eu mereço respeito." Nos dias que se seguiram, mudanças começaram a ocorrer. A cidade parecia pulsar com a sua história, e a modesta residência da Dona Lourdes transformou-se em um ponto de encontro, repleto de abraços, lágrimas e aprendizado. Repórteres batiam à porta, enquanto pessoas comuns traziam flores, alimentos e palavras que ela nunca imaginou escutar. A senhora é um exemplo para todos nós. A senhora deu voz àqueles que sofrem em silêncio. Dona Lourdes recebia cada um com um sorriso sincero, desprovido de vaidade e repleto de gratidão. Ela não almejava fama, mas sim respeito, e finalmente esse respeito havia chegado. Certa manhã, levantou-se mais cedo do que o habitual. O sol surgia por trás das árvores, tingindo o céu de dourado. Sentou-se na varanda, envolta no xale que seu Zé havia remendado na semana anterior. Ele apareceu logo atrás, trazendo café quente nas mãos. "Dormiu bem, Dona Lourdes?" indagou ele. "Dormir? Eu dormi, mas passei a noite refletindo." Ele questionou sobre o que pensava, e ela respondeu: "Sobre como a vida dá voltas, Zé. Aqueles que um dia me chamaram de velha inútil, hoje me tratam como exemplo, e quem me retirou do lixo tornou-se minha família." Seu Zé sorriu, e ela acrescentou: "Uma verdadeira família." Segurou a mão dele, apertando-a suavemente, com o carinho de uma mãe. "Você me salvou 2 vezes, Zé. Uma quando me ergueu do chão e outra quando me mostrou que ainda existem pessoas boas." Ele murmurou: "E a senhora também me salvou. Eu vivia sozinho, sem propósito." Ambos permaneceram em silêncio, contemplando o nascer do sol. O vento movia as folhas da horta, e o canto dos pássaros preenchia o ar. Era uma paz que não dependia de bens materiais ou reconhecimento, mas sim de uma alma pura. Naquele mesmo dia, cartas de todo o país começaram a chegar, trazendo novas histórias e esperanças. Eram mensagens de idosos, de filhos arrependidos e de pessoas que prometeram mudar a forma como tratavam aqueles que lhes deram a vida. Dona Lourdes lia cada uma delas com lágrimas nos olhos e um sorriso no rosto. Na televisão, um repórter encerrava a matéria com a frase: "Dona Lourdes, a mulher que foi abandonada no lixo, hoje ensina ao mundo que amor e justiça sempre encontram um caminho." Ao ouvir isso, ela suspirou e refletiu: "Não fui eu quem ensinou, foi a vida. Eu apenas vivi." O tempo passou e seus filhos,
Envergonhados e sem coragem de enfrentar a própria consciência, tentaram se aproximar. Enviaram flores, cartas e mensagens, mas ela nunca deu resposta. Não por rancor, mas porque percebeu que o perdão, em certas ocasiões, se revela no silêncio de quem já não precisa mais justificar sua existência. Enquanto isso, Dona Lourdes passou seus últimos dias ao lado de seu Zé, dedicando-se a ajudar idosos, compartilhando o que possuía e narrando histórias para aqueles que buscavam esperança. Sempre que alguém indagava se ela sentia arrependimento, respondia com tranquilidade: "Não, eu renasci." Na parede de sua casa, pendurado em um preguinho torto, estava um retrato antigo dela com os 3 filhos, ainda na infância, sorrindo no quintal. Embora nunca tivesse removido aquela imagem, ao contemplá-la, não sentia dor, mas sim gratidão, pois foi daquele amor, mesmo marcado por feridas, que aprendeu o valor da resiliência. Assim se desenrolou a trajetória de Dona Lourdes, a mãe que foi esquecida e se transformou em um ícone de dignidade. Uma mulher que demonstrou que o tempo pode curar as feridas deixadas pelo abandono e que a justiça, embora lenta, chega. Se essa história tocou seu coração, não hesite em deixar seu like, inscrever-se e compartilhar para que mais pessoas possam compreender o verdadeiro significado do amor e do perdão. Antes de ir, clique na próxima narrativa, pois lá você encontrará mais uma lição de vida que certamente fará ecoar em seu coração. Nos vemos lá.